Oi, Doc, aqui quem fala é o Will e nessa aula a gente vai estudar sobre os peroxossomos. Mas antes de a gente aprofundar nessa organela tão importante, dá uma passada no vídeo e tenta ver essa questão que está falando algumas características biológicas e químicas dos peroxossomos. Então bora começar o conteúdo de peroxossomos, mas para isso a gente só precisa relembrar o que é compartimentalização celular. A compartimentalização celular é toda aquela explicação sobre como é que se formam as organelas, como é que se formam, a partir de onde elas se formam, como é que as substâncias, proteínas, compostos internos se formam. E quais são as principais organelas relacionadas com membranas, as organelas membranares. Então, a compartimentalização celular, ela é basicamente todo o conjunto de organelas que tem dentro da célula. Vamos ver tudo que tem em membrana da célula. O núcleo, mitocôndria, cloroplasto, lisossomo, complexo de Golgi, peroxossomo, ou seja, basicamente são quase todas as organelas, poucas coisas na célula que funcionam, que tem um objetivo em específico, não é organelar. Os únicos que me vem de cabeça agora são as enzimas citoplasmáticas e os ribossomos. De resto, tudo é uma organela. Então, essa compartimentalização celular basicamente se refere a todas as organelas membranares. E por que é tão importante revisar isso para a aula de peroxossomo? Porque é o mesmo princípio para a formação das outras organelas. É o mesmo princípio para a formação do lisossomo, é o mesmo princípio para a explicação de como é que se formam as vesículas a partir do retículo plasmático que migra até o complexo de Golgi e do complexo de Golgi até a membrana plasmática. Então é tudo muito parecido. Então eu não vou dar tanto aprofundado, já tem uma aula específica sobre compartimentalização celular, eu vou focar mais nas funções e no metabolismo do peroxossomo. Mas o peroxossomo ele é formado a partir de uma membrana que é produzida pelo retículo endoplasmático e ela fica localizada no citosol. Ela não é secretada e ela não é importada para dentro de uma outra organela. Ela é uma organela própria que fica no citosol. O que é o peroxossomo? Ele é uma organela de membrana única, então ela não tem duas membranas como o mitocôndrio e o cloroplasto. Ela não tem DNA próprio e ela não tem ribossomo. Então ela funciona como uma organela, literalmente uma organela, assim como o lisossomo. Ela não tem aquela teoria endossimbiótica como outras organelas membranares têm, que é o mitocôndrio e o cloroplasto. A partir desses princípios, que ela não tem dupla membrana, ela não tem DNA e ela não tem ribossomo, ela primeiro não tem a capacidade de produzir suas próprias proteínas. Então quem vai produzir as proteínas delas é a partir da transcrição do DNA genômico da própria célula. E, além disso, tudo vai ter que ser produzido ou no citosol ou no retículo endoplasmático. Então, definitivamente, a maior parte delas é formada no citosol. Pequena parte das suas proteínas são feitas no retículo endoplasmático, mas é no retículo endoplasmático que ela se forma, que a sua vesícula se forma. Ou seja, o DNA dos peroxossomos, que fica lá no gene, no núcleo da célula, ele vai formar o peroxossomo no retículo endoplasmático. Grande parte das proteínas são traduzidas no citosol e depois elas são migradas, elas são transportadas para dentro do peroxossomo. E qual que é a grande função do peroxossomo? É de função antioxidante. Por isso o nome dele. Peroxossomo tem relação com peróxido, o famoso peróxido de hidrogênio, a água oxigenada. Então, por isso o nome, que a gente vai ver mais para frente qual que é a grande função dessa água oxigenada, desse peróxido de hidrogênio, mas o nome advém justamente por conta dessa molécula. E beleza, a grande função do peroxossomo é na função antioxidante. O que é oxidação? O que é um processo oxidativo? O que é o estresse oxidativo da célula? Então, para a gente conseguir compreender qual que é a função do peroxossomo, bora revisar esses conceitos básicos. O oxigênio ele foi primordial para que existisse a vida na Terra. Ele faz com que a gente consiga aproveitar muito mais a energia através da quebra de outras substâncias. Por quê? Porque o oxigênio ele tem uma extrema alta capacidade oxidativa. Ele atrai muito elétron. Lá no final da cadeia respiratória, no final da respiração celular, essa alta atração que o oxigênio faz com o elétron faz com que diversas proteínas acabem trabalhando, e o trabalho dessas proteínas faz com que eu converta essa energia eletroquímica em uma energia puramente química, uma energia entre muitas aspas biológica, o ATP. Então, essa conversão e essa produção de energia em ATP é o que realmente foi o que permitiu que surgisse a vida e aumentasse
a capacidade de vida na Terra, porque através dessa quebra do oxigênio eu vou produzir muito mais e muito mais energia para poder fazer todas as funções que um organismo faz. Então, essa gigantesca produção de energia, ela é top. Ela justamente serve para poder ter o funcionamento de uma célula normal. No final da respiração, com essa grande produção de energia, eu vou ter muito ATP, eu vou ter CO2 e H2O liberado. Tanto o CO2 quanto o H2O são moléculas muito neutras. Elas não têm uma alta reatividade, elas não fazem nada. São moléculas que são bem, entre muitas aspas, tranquilas. Todas delas elas vão ser eliminadas, a água vai ser eliminada, o CO2 vai evaporar e tranquilo. Elas não têm reatividade, elas não interagem com nada. Então qual que é o problema? Que nem todo oxigênio que vai ser utilizado ele vai ser inteiramente convertido em CO2 e água. Por quê? Porque às vezes ele participa parcialmente do processo. Ele não tem energia suficiente ou ele acaba se desviando e ele acaba se tornando outras moléculas. E essas moléculas, sim, são extremamente reativas. Tanto que o nome delas é chamado de EROS, espécies reativas de oxigênio, espécies que ainda têm uma alta capacidade oxidativa. Quem são essas principais espécies? São 3 moléculas: o superóxido, o radical hidroxila e o peróxido de hidrogênio. São 3 moléculas que podem vir de um processo parcial dessa oxidação do oxigênio, desse processo oxidativo do oxigênio, oxigênio quem oxida, não quem é oxidado. Então, quando esse oxigênio ele realiza uma oxidação incompleta, ele pode ainda ter muita energia restante nele e formar esses EROS. E além disso, não é somente através dessa forma com que EROS é produzido. EROS também pode ser produzido em muitos outros lugares e nem sempre de forma tão ruim. Aqui eu estou falando de uma forma, entre muitas aspas, ruim, porque foi meio que um desvio da respiração celular, mas às vezes, por exemplo, um processo inflamatório pode produzir EROS e ele quer produzir EROS. Mas por que ele quer produzir esses EROS? A gente já vai ver isso, a gente vai ver qual que é a consequência dos EROS, mas vamos ver também uma outra coisa que pode produzir os EROS, que é algum metabolismo de substância e exposição ambiental. Então, exposição a toxinas ou uso de medicamentos ou alguma coisa que pode alterar o metabolismo. Tudo isso pode produzir EROS. E por que o processo inflamatório gosta dos EROS e por que os EROS podem ser ruins? Porque os EROS eles levam a algumas consequências bem sérias para as células na qual ele está expondo. Os EROS eles têm uma capacidade de interagir com diversas moléculas, com basicamente toda e qualquer molécula. Por eles serem muito reativos, eles conseguem oferecer essa energia para outras moléculas e acabar convertendo elas em outras coisas. E nem sempre, na verdade, isso quase nunca é bom. Por exemplo, ela pode ocasionar danos em ácidos nucleicos, tanto em DNA quanto em RNA. Um dano em DNA não dá quase nada de mal, só dá com um processo que a gente chama de mutação. Que a mutação ela simplesmente pode matar a célula ou pode causar algum outro problema chato pra caramba. Então, já está aí um risco bem grave do EROS. Ele provoca dano em DNA. Não só em DNA, em RNA também. Então, ele pode fazer a transcrição, a tradução errada de um RNA, ele pode atrapalhar o processo e o trabalho de um RNA. Então, ele tem várias consequências em relação aos 2 ácidos nucleicos. E não é só isso, ele tem dano mitocondrial. Então, ele vai sobrecarregar e ele vai levar a um processo de falha da principal organela responsável em produzir energia. Então, ele tem um problema bem sério em a célula sobreviver e a célula se manter viva. Ou seja, basicamente ele pode afetar a vida de qualquer célula. Ele não só contente com isso, ele faz a oxidação de lipídios e proteínas. A oxidação de lipídios e proteínas faz algumas consequências como, por exemplo, ele altera as membranas celulares e através dessas alterações podem tornar elas extremamente permeáveis, dando diversos distúrbios de membrana. E na oxidação de proteínas, eles podem fazer com que as proteínas percam a sua forma. Perdendo sua forma, elas mudam toda a função da proteína. A função da proteína está muito ligada com a sua forma, sua estrutura física. Então percebam que eles basicamente podem alterar quase qualquer molécula que existe dentro de uma célula. E não só isso, mas ele também ativa as vias inflamatórias. E vias inflamatórias é bom quando ela precisa ser uma inflamação propriamente dita. Quando eu quero uma inflamação contra uma bactéria, é top. Eu quero isso justamente para matar a bactéria. Mas, por exemplo, se eu tiver isso aqui acontecendo pra caramba no meu coração, não seria uma boa ideia para as minhas células cardíacas sofrer com tudo isso aqui. Por isso que espécies reativas de oxigênio são extremamente danosas para o nosso corpo.
A gente só usa elas para matar outras células, porque essa é a função delas. Elas literalmente destroem o tecido. Para que isso não aconteça, para que as células não morram, ao longo da evolução da vida, foram feitos mecanismos para que essas espécies reativas de oxigênio sejam convertidas em algo neutro, que eu não deixe elas destruírem as células. Por isso que os primeiros seres vivos são totalmente anaeróbicos, justamente porque o oxigênio ele pode matar quando ele não é bem utilizado. E o peroxissomo foi uma das primeiras organelas, antes mesmo ainda da mitocôndria, a surgir e permitir a vida com o oxigênio. Por quê? Porque ele que deu essa fundação antioxidante para as células. Como assim? Que função é ela que ele faz? Bora então ver o que ele tem de especial. O peroxissomo ele vai ter a função de utilizar o oxigênio molecular, o ar que a gente respira, para produzir peróxido de hidrogênio. Mas, Will, tu não acabou de falar que peróxido de hidrogênio ele não é uma espécie reativa de oxigênio? Por que eu vou produzir algo que faz mal? Por um motivo. Apesar dele poder fazer mal e ele fazer mal em locais errados, dentro do peróxido de hidrogênio ele vai ter uma função de realizar outras reações químicas. Por quê? Porque ele tem uma enzima extremamente especial chamada de catalase. A catalase ela vai converter esse peróxido de hidrogênio e outras toxinas em água. Por isso que ela é tão importante. Então, quais realmente as funções desse peróxido de hidrogênio dentro do peroxissomo? Para que serve a eliminação de moléculas tóxicas? Serve para a gente desintoxicar o nosso corpo, o que é muito feito no fígado e nos rins. A beta-oxidação é para quebrar ácido graxo e obter mais energia. E plasma halogênio é uma das principais moléculas compostas lá na mielina, na bainha de mielina. Então perceba que o peroxissomo tem uma função muito importante para formar a bainha de mielina, já que é ele que forma esses lipídios constituintes da bainha de mielina. E o que esse peróxido de hidrogênio faz do peroxissomo? Ele faz uma reação chamada de reação peroxidativa. Ela é uma reação especial porque o peroxissomo tem uma enzima especial. O peroxissomo tem a catalase. Por isso que o peroxissomo ele é especial. É essa catalase que permite com que esse peróxido de hidrogênio não seja ruim, mas sim bom. Por quê? Observe o que ele faz. Eu vou utilizar o peróxido de hidrogênio, o H2O2, para reagir com uma toxina, que seria esse R'(H2), e eu vou transformar em uma outra molécula e liberar água. Só que essa nova molécula ela não é tóxica. Então ela não tem mais a mesma toxicidade da molécula original. Essa molécula aqui, ó, R'(H2), antes era uma molécula tóxica. Agora ela não se tornou mais tóxica e eu liberei água. Ou seja, eu uni um tóxico com tóxico e virou não tóxico. Essa que é a vantagem do peróxido de hidrogênio. Ela vai, a toxicidade dela vai intoxicar o tóxico e assim ambas vão se destruir. Seria essa meio que uma lógica para conseguir compreender o negócio. O H2O2 ele não é bom por essência, mas com a catalase ele fica muito bom, justamente por causa disso. E aqui ó, eu tenho uma reação extremamente comum e quase todo mundo que está aqui na faculdade já passou por essa experiência, que é consumir álcool. Quando a gente consome o etanol, esse etanol ele precisa ser degradado. E como é que esse etanol ele é degradado? Ele é degradado em etanol e esse etanol é degradado em ácido acético, que é o famoso vinagre. Essa etapa do etanol é a que gera as principais consequências do nosso corpo com o álcool. É a molécula mais tóxica que tem. E como que é degradado o etanol? O etanol ele vira etanol e o etanol vira o ácido acético. O ácido acético é o vinagre, que não tem mais problema nenhum para o nosso corpo. Nosso problema é o etanol e o etanal. Como é que eu vou degradar o etanol? O etanol ele é degradado por diversas enzimas, mas cerca de 1/4 do etanol degradado no nosso corpo é degradado pelo peróxido de hidrogênio. O peróxido de hidrogênio vai fazer uma conversão de etanol em etanal, em ácido acetaldeído, e esse etanol ele vai ser posteriormente degradado em vinagre, em ácido acético. Então, o etanol aqui foi convertido em etanol. Eu fiz um processo de desintoxicação. Quem fez isso? O peróxido de hidrogênio, através da catalase localizada no peroxissomo. Então, perceba aqui qual que é a grande função do peroxissomo. Isso acontece cerca de 1/4 do etanol ingerido. Então, mais ou menos 1/4 é degradado dessa via aqui,
através do peroxissomo. E tá, mas vamos falar que o peroxissomo está muito empolgado, ele produz muito peróxido de hidrogênio. Esse peróxido de hidrogênio não pode destruir o peroxissomo e fazer mal à célula? Pode, mas não é por isso que a natureza não criou uma solução. Se eu tiver excesso de peróxido, o que ele vai fazer? Ele vai simplesmente quebrar o peróxido em água e oxigênio, liberando assim nada tóxico. Então percebam que de uma substância tóxica lá atrás, eu transformei em água e oxigênio. As coisas mais abundantes e que definitivamente não é tóxico na natureza para a gente. Então, ele pode ser tóxico, o H2O2 pode ser tóxico, mas devido à catalase localizada no peroxissomo, ela é extremamente benéfica para efeitos antioxidantes. E como é que o peroxissomo é realmente formado, então? O peroxissomo é formado no retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático vai produzir diversas proteínas que vão estar na membrana desse peroxissomo e vai formar a vesícula e liberar. Dentro dessa vesícula vai ter pouquíssimas proteínas. A maior parte das proteínas não vem de nascença do retículo endoplasmático, mas sim elas vêm do citosol. Então o núcleo vai mandar a informação, vai transcrever em RNA, que vai ser traduzido em proteína no citosol. E como é que essas proteínas elas entram dentro do peroxissomo? Eles têm um marcador. Então, através desse marcador, eles vão entrar dentro do peroxissomo e assim cumprir a sua função. Algumas características especiais do peroxissomo é: quando ele é formado em uma vesícula simples, uma vesícula precursora, ela tem várias formas de se tornar um peroxissomo maduro. Uma das principais dela é se unir com um peroxissomo velho. Então, o peroxissomo velho vem, se une com uma vesícula precursora e forma um novo peroxissomo. Outra forma de fazer isso é importar todas as proteínas do citosol. Através dessa importação, que foi o primeiro que eu citei, eu vou ter um peroxissomo maduro. E a terceira forma é dividir um peroxissomo novo em outros dois novíssimos. Então eu tenho essas três formas de formar novos peroxissomos. Eu faço uma vesícula novinha, precursora, e eu importo as proteínas. Eu faço uma vesícula nova e uno com o peroxissomo velho. Ou eu faço uma vesícula nova e divido essa vesícula nova em duas outras, formando dois peroxissomos. Quanto à formação dos peroxissomos, quanto à estrutura dos peroxissomos, eles são compostos por proteínas chamadas de peroxinas. As peroxinas são esses receptores que podem ser localizados tanto dentro quanto fora do peroxissomo, e as peroxinas elas servem para importar as enzimas. Então, ela vai reconhecer as proteínas que estão no citosol e vão capturar para dentro do peroxissomo. Isso quem faz são as peroxinas. Então, aqui a gente está vendo uma microscopia eletrônica de um peroxissomo. Aqui estão as regiões mais concentradas de catalase, elas ficam bem densas. E o peroxissomo que a gente viu, e como a gente viu, essas proteínas são, em parte, produzidas no retículo endoplasmático, mas a maior parte é importada do citosol. Quem faz é o citosol. E, para entrar dentro do peroxissomo, tem dois sinais. O primeiro é uma sequência sinal do início da proteína. Então, essa proteína ela vai ter essa sequência sinal serina, lisina, leucina. Se tiver isso na região carboterminal, carboxiterminal, ela vai entrar no peroxissomo, porque é o sinal de que é uma proteína peroxissomal. Outra forma de entrar é através de um receptor específico chamado de peroxina PEX5. A PEX5 ela reconhece quais são as proteínas que tem que entrar no peroxissomo e ela captura elas. Então é assim que o peroxissomo ele se forma e ele tem as suas funções. Vamos lembrar rapidinho quais são? As funções é de antioxidação através de principalmente a catalase. Utilizar peróxido de hidrogênio para inibir, para desintoxicar uma toxina. Quem vai formar o peroxissomo é o retículo endoplasmático, mas a maior parte das suas proteínas são citosólicas e elas vão entrar através de peroxinas. Qual que é o problema aí? Existe uma síndrome em que as peroxinas são defeituosas, ou seja, elas não reconhecem mais as proteínas que têm que entrar dentro do peroxissomo. Então, se tiver uma mutação na PEX2, por exemplo, que é uma peroxina extremamente importante para importar essas proteínas, então aqui, desenhado em roxo, está mudando os receptores. Se eu mudar a vesícula precursora, eu tenho um problema que eu não vou mais aceitar as proteínas citosólicas. Eu não tenho mais como importar elas. Sem importar elas, eu não formo mais os peroxissomos bonitinhos.
Quem eu vou formar agora? Eu vou formar peroxossomos precursores, sem enzima nenhuma. E eu vou continuar formando eles. Eles não vão parar de se formar. Quem vai parar de fazer é importar proteínas. Essas proteínas vão ficar no citosol. Elas não vão entrar para o peroxossomo. Isso eu chamo de peroxossomo fantasma ou peroxossomo vazio. Por quê? Esses peroxossomos, eles são formados, mas eles não têm nada de proteínas. E qual que é o problema desses peroxossomos fantasmas? É que eles não vão poder cumprir a sua função. Eles não têm proteínas, eles não têm substância dentro deles, eles não têm catalase, eles não têm nada. Então eles não têm capacidade de agir. Então o peroxossomo fantasma, ele tem esse grandíssimo defeito de não ter peroxossomo na célula. Não é um peroxossomo atuante, é somente peroxossomo em uma forma de totalmente esqueleto, é um vazio, não faz para nada esse peroxossomo vazio. E essa doença ela tem um nome especial, é a síndrome de Zellweger. A síndrome de Zellweger ou de peroxossomo vazio, Zellweger, nome alemão, não é meu forte, definitivamente. Mas essa síndrome, também chamada de síndrome de peroxossomos vazios, ela tem consequências gravíssimas, principalmente para o fígado e para o rim, porque vai afetar em muito a desintoxicação celular, e esses são dois órgãos que têm uma função primordial de intoxicação, mas também vai afetar muito o sistema nervoso. Por quê? Porque ele não vai produzir plasma halogênio, que é o grande composto da bainha de mielina. Então, eu não formar bainha de mielina, eu vou ter diversas consequências com essa não formação da bainha de mielina. Agora, bora ver a questão que a gente viu lá no início da aula. Sobre a função dos peroxossomos, a alternativa é incorreta. O peróxido de hidrogênio é um radical livre que é perigoso e é metabolizado pelos peroxossomos? Verdade. Tudo está verdade aqui. Ele é perigoso e ele é produzido pelos peroxossomos. Não é porque ele é produzido pelos peroxossomos que ele é bom. O peróxido de hidrogênio, ele nunca vai ser bom. Ele é bom porque eu vou ter ele com a catalase. Ele com a catalase tem a função de desintoxicação. Então, o peróxido, ele é perigoso. Ele só vira bom porque eu tenho a catalase que desintoxica outras substâncias utilizando essa substância tóxica. A catalase é uma enzima presente nos peroxossomos responsável pela detoxificação celular. Perfeito. A única função dos peroxossomos é a de detoxificação celular? Não. É uma das principais, é uma primordial, mas não é a única. A gente viu que eles têm a função de beta-oxidação e de formação do plasma halogênio. A síndrome de Zellweger é a síndrome dos peroxossomos fantasmas, onde eles existem, mas não apresentam enzimas oxidativas. Perfeito, porque eles não apresentam enzimas citosólicas. Não tem importação nenhuma das enzimas do citosol para dentro do peroxossomo. Agora, bora resolver os flashcards para consolidar bem esse conteúdo. O peroxossomo é uma organela que possui membrana dupla ou simples? Membrana dupla é só mitocôndria e cloroplasto. Logo, peroxossomo é membrana simples. A principal enzima responsável pela função de detoxificação do peroxossomo é a enzima catalase, que faz essa conversão do peroxossomo em algo não tóxico. Qual que é a doença genética ocasionada pela perda da importação das proteínas peroxossomais? Bem simples. Síndrome de Zellweger, síndrome do peroxossomo fantasma, síndrome do peroxossomo vazio. Tem diversos sinônimos. E essa foi a aula. Bora rever essa aula em conceitos fundamentais. O peroxossomo ele é formado pelo retículo endoplasmático. Ele pode se multiplicar fazendo fissão ou fusionar peroxossomo velho com o novo para formar um novo peroxossomo melhor. As proteínas deles é produzida em grande parte no citosol, mas algumas é feita no hair. A principal função dele é a detoxificação, mas não é a única. Ele também faz beta-oxidação e formação de plasma halogênio, responsável principalmente o principal componente da bainha de mielina. Ele é uma enzima fundamental pra caramba para fígado, rim e sistema nervoso, por essas duas funções que eu acabei de citar. E a sua principal patologia correlacionada é a síndrome de Zellweger, quando eu não consigo importar as proteínas para dentro dele. E essas são as referências utilizadas na aula.